Bora lá, gente, vamos que vamos. Quarta-feira também é dia de maratona, né? Quaresma, nosso projeto aqui, né? Então vamos que vamos. Segue aí o prof, segue o curso CEISC. Vamos embora aqui na maratona Quaresma e o nosso propósito é você concursado, beleza? Lembrando que essa semana é uma semana de crimes contra o patrimônio. Na semana passada fizemos crimes contra a vida. Nessa semana, então, estamos lá nos crimes contra o patrimônio. Então, fizemos questão da CESP, do Instituto AOCP, hoje aqui com questão da banca FCC 2019 para a prova de analista judiciário da área judiciária do TRF da terceira região. Então, Fundação Carlos Chagas é uma banca aí que é conhecida, né, por cobrar letra de lei. Então, lembrando que a letra de lei é importantíssima, tá? Então, ela fala de furto e roubo, mas na verdade ela quer saber lá sobre as escusas absolutórias, né? As disposições gerais lá do 181 ao 183 do CP. Então ela fala o seguinte: Paulo, durante o período noturno, ingressou no quarto do seu pai, João, de 70 anos de idade, subtraiu a quantia de R$3.000 em dinheiro que estava ocultada no guarda-roupa. Então, filho subtraindo lá, cometendo furto contra o pai, né? Mariano, policial militar, apontou a arma de fogo para a esposa Rita, com quem é regularmente casado e convive na mesma residência. Subtraiu diversas joias em ouro pertencentes a ela. Então, ele cometeu o roubo, né? Então, na primeira, eu tenho o crime de furto contra o pai, beleza? Na segunda, eu tenho o crime de roubo contra a esposa, beleza? Na terceira aí, nós temos ali os irmãos Michael e Josué, estavam em uma festa na cidade de São Paulo que acontecia em uma casa noturna. No curso da festa, Michael saiu em casa noturna e furtou o veículo de propriedade de Josué, entregando o bem para um comparsa, retornando para a festa logo em seguida. Então temos aí um crime de furto contra o irmão, tá? E na quarta assertiva aí, Davi, em comparsaria com Felício, praticou furto noturno, mediante arrombamento contra o estabelecimento comercial de propriedade de Rodolfo, filho legítimo de Davi. Então eu tenho aqui um furto cometido contra o filho, só que esse furto, né, tem ali um outro agente envolvido também. Então a questão quer saber, né, primeiro, né, em quais situações o Ministério Público poderá ajuizar ação penal pública e incondicionada e postular a aplicação das sanções previstas, tá? Então, basicamente, a questão quer saber, porque no artigo 181, 182, ali, 183, nós temos as disposições gerais, né? No 181, nós temos ali a imunidade absoluta, né, que ali o legislador fala em isenção de pena. No 182, nós temos a imunidade relativa, né, que o legislador, ele, enfim, impõe ali praticamente uma condição, né, de procedibilidade, que é a representação. Então, o crime que era de ação penal pública incondicionada passa a ser, né, de penal pública condicionada à representação. E no 183, nós temos a exclusão, tá? Ou seja, eu não vou ter nem a imunidade absoluta e nem a imunidade relativa nesse caso, tá? Então, é uma questão que envolve aí conhecimento, né, de letra de lei dos artigos 181, 182 e 183. E o detalhe é o seguinte, né? A questão ela fala: em quais casos o MP poderá ajuizar ação penal pública incondicionada e postular a aplicação das sanções previstas. Ou seja, tá, não teremos nem imunidade absoluta nem relativa, tá? Então, em quais casos aí poderemos falar? Não adianta, teremos que ir de caso em caso, tá? Então, o 181, ele fala isenção de pena do cônjuge em detrimento do outro na constância da sociedade conjugal. Lembrando que, em que pese o legislador não tem elencado aqui, abrange o companheiro em razão
da analogia in bonam partem, tá? E também se eu tenho um crime patrimonial de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, tá? Então, nesses casos, eu terei ali, o legislador fala em isenção de pena. Então, a doutrina ora trata aí como condição negativa de punibilidade, ora como causa de exclusão de pena. O 182, na verdade, a doutrina fala em imunidade relativa, mas é praticamente ali uma condição, a mais aí de procedibilidade, muda a ação penal. Aquilo que seria ação penal pública incondicionada passa a ser condicionada à representação. Então, vamos lá. Do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, de irmão legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho com quem um agente coabita. E o 183 exclui os dois artigos anteriores. Então, por exemplo, se o crime é de roubo ou de extorsão ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Inciso 2, ao estranho que participa do crime, também não faz uso. E se a vítima, ela é pessoa idosa, tá? Então, é claro, temos que conjugar ali o 181 com o 183 e o 182 com o 133 e verificar ali caso por caso, tá? Então, primeiro ali, vamos lá. Primeiro, Paulo, durante o período noturno, ingressou no quarto do João, seu pai de 70 anos de idade. Então, Paulo comete um furto contra João de 70 anos de idade. Eu até poderia falar, por exemplo, no 181, inciso 2º, mas como o pai dele tem mais de 60 anos de idade, tá? Eu tenho a exclusão do 183. Então, aqui, o Paulo, ele vai responder pelo crime de furto, tá? E ainda essa ação penal será pública e incondicionada. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, então, para a segunda questão ali. Mariano, policial militar, apontou a arma de fogo para a esposa Rita, com quem é regularmente casado e convive na mesma residência, subtraiu diversas joias e ouro. Então, eu até teria, tá, a imunidade ali do 181, inciso 1º, mas como o crime envolveu violência ou grave ameaça, o crime de roubo, eu tenho exclusão. Então, aqui eu não tenho nem isenção de pena, nem alteração da ação penal. Eu tenho o crime de roubo, mediante ação penal pública e incondicionada. Beleza? Tranquilo? Agora, os irmãos Michael e Josué estavam em uma festa na cidade de São Paulo, tá? E o Michael ali subtraiu o veículo do irmão. Então, eu tenho o crime, de furto, não se enquadra ali em isenção de pena, não é caso de imunidade absoluta, mas poderemos encaixar ali na imunidade relativa. Então, aqui a ação penal pública é condicionada à representação. Tranquilo? Beleza? E aqui o seguinte, Davi, em comparsaria com o Felício, praticou furto noturno, mediante arrombamento contra o estabelecimento comercial de propriedade de filho. Então, eu tenho a imunidade lá do 181, inciso 2º. Só que o Felício, o Felício vai responder por furto. O Davi não, mas o Felício sim, tá? Tranquilo? Então, como é que fica? A questão quer saber, o Ministério Público poderá ajuizar a ação penal pública incondicionada e postular a aplicação das sanções previstas contra Mariano. Nós vimos que sim. Então, Mariano ali, ele vai responder por roubo, não se aplica a imunidade absoluta, mesmo a vítima sendo esposa dele, porque o crime é de roubo, envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Então, tenho ali o 183. Então, Mariano já está no próprio enunciado. Agora, quem aqui fica com aí Paulo, tudo bem, beleza, Paulo, tudo bem, tranquilo, porque ele cometeu o crime de furto contra o seu pai, só que seu pai tinha mais de 70 anos de idade, então Paulo, tudo bem. Agora, o Davi, não, porque o Davi cometeu contra o filho, então a ele se aplica a imunidade absoluta. O Davi, não, tranquilo? E o Felício, que é o comparsa do Davi, ele, como é o estranho que participa do crime, não tem nada a ver, não é pai aí do Rodolfo, enfim, então o Felício responde por furto, tá? Agora, e o Michael? O Michael não, o Michael vai responder por furto, mas condicionado à representação, então ficaria aí letra
de Paulo e Felício. Beleza? Paulo, porque o pai dele, né, que foi subtraído, tem mais de 60 anos de idade, então não se aplica, né, a imunidade absoluta, vai responder por furto, né, uma ação penal pública incondicionada, e Felício, porque ele é o estranho que participa do crime. Tranquilo? Beleza? Então, letra D. Aí uma questão aí com um certo trabalho, você tem que lembrar do 181, 182 e como julgar né, com o 183. Então, 181, 183, 182 e o 183. Beleza? Tranquilo? Então, letra D aí. Até a próxima oportunidade. Estamos juntos e continue aí na nossa maratona quaresma, tá? Valeu!